Bom dia, quarto ano. Nós hoje vamos para mais uma aula remota de ciência, tá? Vocês vão abrir na página 9. Hoje nós vamos falar sobre os vírus. Apesar dos vírus também causarem doenças, eles são muito diferentes das bactérias, tá? Enquanto as bactérias elas vivem por si mesmas, os vírus eles dependem das células para existirem, uma vez que são considerados partículas infecciosas, tá? Nós temos vários tipos de vírus. Os vírus mais comuns que a gente pode encontrar são a gripe, tá? O resfriado, a dengue, a AIDS, a catapora, entre outras. Nós temos aí agora, infelizmente, né, um vírus novo, que é o coronavírus, que ele ataca principalmente a parte do sistema respiratório, certo? E uma das formas de transmissão de todos os vírus, ele é transmitido pelo contato com a saliva ou líquido corporal dos infectados ou por picada de insetos, como é o caso do Zika, da dengue. O Zika, a dengue, ele é transmitido pela picada do inseto, tá? Por isso que nós precisamos nos proteger bastante dessas doenças virais, é protegendo o nosso corpo, é lavando bem as mãos, tá? É usando o álcool gel, é evitando aglomeração, porque um dos princípios ativos para poder o vírus se propagar no corpo é justamente isso, é justamente esse aglomerado, é justamente quando você não toma as devidas precauções com a saúde, né? Não tem aquele hábito de higiene, não lava as mãos, ao espirrar, ao tossir, não coloca a mão na boca, espirra ao ar livre. Então, cada pessoa que é contaminada com aquele vírus ali vai ficar doente. E cada corpo vai agir de uma forma diferente, tá? Bora lá, página 9. Os vírus. No restaurante havia muitas pessoas para evitar a transmissão de doença pelo ar em locais como este. Algumas condições são importantes. Sétimo, de acordo com o que você estudou até aqui, responda que condições são essas. Ou seja, gente, a condição mais importante para poder evitar, né, que um vírus ele se propague ali naquele local é justamente você estar em um ambiente arejado, né? Limpo, as mesas, o chão, os pratos, eles precisam passar por uma higienização. Vamos pegar, por exemplo, o coronavírus, né? O comércio ele está se adequando para a volta das pessoas, tá? Porque quanto mais aglomeração de pessoas, mais o contágio do vírus fica pior. Porque todos os vírus, inclusive o do coronavírus também, ele se transmite de acordo com o ar, né? Você está respirando o mesmo ar que uma pessoa contaminada, aquelas partículas saem da boca da pessoa contaminada e infelizmente batem em você e você acaba se contaminando, tá? Ainda bem que o ambiente está bem ventilado, assim não seremos contaminados por algum vírus. Vírus? A palavra vírus significa veneno. O nome é bem apropriado, pois não existe vírus bom. Todos fazem mal à saúde das pessoas, dos animais e das plantas. Jairo explicou ao filho que o vírus são partículas infecciosas diferentes das bactérias. Eles têm estruturas simples e parasitam as células do corpo humano. Eles se reproduzem nessas células e no final do processo quebram-na para se libertar. Parasitar, ato de viver à custa de outro organismo, prejudicando. Vejam, aqui nós temos uma pessoa infectada, tá, com o vírus da catapora, que é bem comum, principalmente na primeira infância, que as pessoas tenham a catapora, porque a catapora ela é como todos os vírus, ele é transmitido pelo ar.
E dentro do corpo humano, ó, aliás, ele hospeda no corpo humano e o corpo acaba colocando essas bolinhas, tá? E onde essas bolinhas elas estouram, elas fazem mais cataporas. E isso daí acontece porque a pessoa em si teve contato, tá? Ou com uma pessoa infectada ou com algo que essa pessoa infectada utilizou, um copo, um talher, um prato. E o vírus da catapora fica incubado no corpo da pessoa, mais ou menos durante de 15 a 30 dias, tá? Ele parasita no corpo e prejudica bastante a saúde da pessoa, que a pessoa fica com febre, com dor de cabeça, as bolhas elas coçam e onde estourar nascem outras. Aqui nós temos a estrutura do vírus da gripe, tá? Vejam que todos os vírus, eu vou mostrar outras fotos para vocês, eles têm uma estrutura entre si. Aqui nós temos a estrutura do vírus da dengue, tá? Que também pode ocasionar o vírus da febre amarela, tá? A doença da febre amarela. Aqui a estrutura do Zika vírus, tá? Que também é transmitido pelo mosquito da dengue. E vejam que o mosquito da dengue ele traz um leque de doenças, né, virais, como Zika, a chikungunya, a dengue, tá? Aqui nós temos o vírus da AIDS, que a AIDS é uma doença que é um vírus que ataca principalmente o sistema imunológico, tá? Onde as pessoas ficam fracas e acabam contraindo outras doenças. Aqui está a estrutura dele. Aqui o vírus da cachumba, conhecido muito na região nordeste como papeira, tá? O que é que vai ocasionar? O indivíduo vai sentir muita dor no ouvido, vai ficar com inchaço logo abaixo, logo na região do pescoço, tá? Aí daí o significado da papeira, porque fica com papo, né? Fica com a parte de baixo do pescoço bem em evidência. E também dá frio, dá febre, dá dor de cabeça, dor no ouvido, tá? E a cachumba é uma das doenças também que ataca principalmente a primeira infância. Aqui nós temos, né, o vírus do coronavírus, Covid-19, porque ele foi conhecido, né? Uma das formas que ele apresentou foi no ano de 2019, porque o coronavírus ele já é um vírus antigo e a estrutura dele se assemelha com uma coroa, por isso daí o nome coronavírus. E o coronavírus, como a gente já está, né, cansado de saber, ele ataca principalmente a região pulmonar, onde o indivíduo ele vai sentir dificuldade na respiração e vai, por muitas vezes, acabar sendo entubado, né, para poder facilitar a sua respiração. Página 10. Os vírus têm sido alvo de discussão científica há muito tempo, pois alguns cientistas os consideram seres vivos, outros não. Pois fora da célula hospedeira, os vírus são inativos. Veja como ocorre a sua reprodução. Vejam o quarto ano. Todos os vírus, tá? Eles destroem as células hospedeiras, ou seja, eles se hospedam nas células e destroem ela. Depois depois de destruídas, elas vão se dissipar e entrar em novas células e vão se reproduzir novamente. Aqui, ó, vírus, célula hospedeira, ele acaba entrando, sendo absorvido, ó, pela célula hospedeira. Aí ele quebra aqui essa célula, vai entrando, ó. Quando ele entra em outra célula, ele já vai se reproduzindo, se replicando, tá vendo? Se reproduz, se replica e depois eles se liberam. Assim como as bactérias, os vírus apresentam várias formas. Veja os desenhos esquemáticos a seguir, feito com base na estrutura de alguns vírus.
Aqui, ó, o vírus da gripe, do HIV, tá? Que é o vírus que causa AIDS. Do lado do vírus da AIDS, eu tenho o vírus do tabaco, tá? E bem do lado, o bacteriófago, tá? Que é o vírus que ataca as bactérias. Aí eu venho embaixo. Elias quis saber por que o vírus causam doenças. O pai explicou que geralmente eles destroem as células que parasitam. O vírus da AIDS, por exemplo, parasita as células do sistema de imunização e pode ficar instalado em diferentes partes do organismo. Aí tem do lado, no glossário, sistema de imunização. Sistema encarregado de defender o corpo contra micro-organismos. Aí eu tenho o 8º quesito, letra A. Observe o esquema de reprodução do vírus no começo da página. Letra A. Qual é o tipo de vírus que está representado? Aqui. Qual o tipo de vírus que está representado? É o bacteriófago, tá? E já na letra B, que tipo de célula ele ataca? Ele vai atacar as bactérias. Página 11. E por falar nisso, nós agora vamos falar um pouco do vírus da Zika, tá? Que é um vírus bem conhecido entre a população brasileira, tá? Principalmente que, infelizmente, no ano de 2015, houve um surto enorme desta doença e uma das consequências que o vírus Zika trouxe foi para as mães gestantes que teve o Zika enquanto estavam gerando outra vida. A criança nasceu com microcefalia. O que é microcefalia? No glossário, microcefalia é malformação que leva o cérebro a não se desenvolver de maneira adequada, tá? Então, no ano de 2015 houve esse grande surto e ocasionado por esse vírus, tá? Que é o mosquito da dengue e trouxe, infelizmente, para essas crianças essa sequela. O vírus da Zika causa uma infecção chamada de Zika. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é responsável por transmitir a dengue. Esse vírus ganhou destaque internacional a partir do momento em que foi relacionado à incidência de microcefalia nos recém-nascidos. Ou seja, é um vírus que afeta o desenvolvimento dos bebês, caso a mãe seja picada ou infectada com o vírus, pois este pode ser transmitido mesmo no período de gestação. Além da microcefalia, podem ocorrer problemas neurológicos, como meningite, mielite, encefalite, febres, dores abdominais e diarreia. Até o momento não existe cura para a infecção da Zika, apenas tratamento para alívio e controle dos sintomas. A Zika não tem cura, né? Como a gente sabe, como o mosquito da dengue também não. Mas a gente tem formas de prevenções que podem auxiliar para que esse mosquito ele acabe saindo um pouco da nossa sociedade, tá? O principal que a gente pode fazer é com armazenamento de água, principalmente na época de chuva, quando as vasilhas, garrafas, elas ficam expostas. Qualquer pinguinho de água que bater ali dentro, seja ela água limpa, porque até então se achava que o Aedes ele só se desenvolvia em águas limpas e paradas, mas não, foi constatado que até em água suja ele também se prolifera, tá? Então, qualquer tipo de água que esteja lá parada, ela vai ser um criadouro para esses animais. Então, a melhor forma é você retirando de todo o seu quintal, ao redor da sua casa, isso aí você fazendo a sua parte. Tirando esses materiais que podem conter água dentro, e assim você vai eliminando o mosquito. Se eu faço isso na minha casa, o meu vizinho também, daqui a pouco todo o bairro está fazendo, a cidade toda, o estado todo, e assim esse mosquito ele vai perdendo a força. Primeiro quesito:
A zika é uma doença que não tem cura e pode desenvolver diversos sintomas e consequências nas pessoas infectadas. Sabendo disso, como é possível prevenir do mosquito transmissor? Ora, da forma que a tia falou, né? Se livrando das vasilhas que podem conter água parada. Além disso, para que esses mosquitos não entrem na nossa casa, porque não basta só a gente limpar o nosso quintal, a gente retirar as vasilhas que podem conter água parada, né? Tem que ser uma ação social. As pessoas do nosso bairro, da cidade, do estado, para poder fazer com que esse mosquito ele saia da sociedade. Então, o que a gente pode fazer se as outras pessoas não contribuem? Na nossa janela da nossa casa, a gente colocar telas, tá? E a gente manter a higiene da nossa casa, a higiene do nosso quintal e tentar, de todas as formas, nunca colocar plantinhas, por exemplo, para se desenvolver em água, utilizar mais plantinhas que se desenvolvam com a terra, a areia, porque o mosquito ele gosta da água parada, não importa se limpa ou suja. Segundo quesito, e como é possível impedir que os mosquitos se reproduzam? Com toda certeza você vai ter que eliminar todos os criadouros, ou seja, você tem que eliminar todos os locais que contenham água parada, porque se tem local com água parada, o mosquito vai lá colocar os seus ovos, vai depositar, e dali vários mosquitos, tá, vão se reproduzir e vão picar as pessoas e vão transmitir doenças. Então, para a gente impedir, a gente tem que eliminar todos os criadouros. Página 12. Denúncia dos focos de dengue por meio de aplicativo. Você já ouviu falar no aplicativo Sem Dengue? Nele, o usuário pode sinalizar possíveis focos de reprodução do Aedes por meio de fotos e localização via GPS. A informação enviada ao aplicativo pelo usuário é direcionada às autoridades competentes do município e ou estado que podem, a partir dos dados coletados, mapear e saber em que locais agir contra o vírus transmitido por esse mosquito. Veja como utilizar. Esse é um aplicativo, tá, que você acessa nas principais plataformas que vocês já são acostumados a baixar, e aí você pode tirar foto, mandar a localização daquele criadouro, e a prefeitura vai tentar chegar lá para poder acabar com esse foco. Primeiro, você tem que acessar o aplicativo. 2, fotografe os focos do mosquito, ou seja, água limpa e parada em latas, embalagens, pneus velhos e etc. Terceiro, confirme o endereço do local que o GPS do celular indica automaticamente. E então envie as fotos que você tirou. Nós agora vamos falar um pouco dos fungos, tá? Que a gente vê aí que para iniciar o assunto dos fungos, tá? Elias e seu pai estão prestes a comer um prato feito com cogumelos. Esse alimento ele é um fungo grande, tá? O cogumelo ele é um fungo e ele é fácil de se observar, assim como o bolô, que o bolô é quando você compra alguma coisa e aquela coisa começa a mofar e transforma aquelas partezinhas. Daqui a pouco eu vou mostrar em fotos para vocês, e é fácil de identificar. No entanto, há outros fungos, tá, tão pequenos que ele só pode ver com o microscópio, como são os casos das leveduras, que são responsáveis por algumas doenças e também pela fermentação do pão. Olha lá. Ainda no restaurante, Jairo pediu ao garçom que lhe servissem uma sopa de champignons. Champignons é cogumelo, tá? Elias perguntou ao seu pai o que era aquilo que eles iriam saborear. Aí o pai falou: é uma espécie de fungo. Fungo? Vejam, daí o espanto de Elias, porque ele associou aquela palavra que o pai falou que os cogumelos eram fungos, ele associou a coisa podre, ó, como é o caso aqui do pão.
Isso aqui, que esse pão aqui, quando ele já está entrando em estado de decomposição, ele vai soltar alguns fungos. Esse fungo é chamado de bolor, tá? Os cogumelos são fungos. Aqui, ó, essas partezinhas que ficam, não sei se vocês já viram na natureza, que fica nos troncos das árvores. Isso aqui são fungos, tá? Ó, a laranja, quando ela começa a apodrecer, você nota que essa partezinha esverdeada, isso é um fungo, tá? Aqui, ó, fungo na natureza. Aqui é um pé, tá vendo? Com fungos também. E na folha. Então, quer dizer, os fungos eles estão em todos os lados, tá? Por toda a natureza. Nós temos fungos no nosso corpo. Quando, por exemplo, nós temos uma unha que adoeceu, que a gente infeccionou, ela pode ocasionar ali um determinado fungo. Esse primeiro quesito aí você vai colocar a sua resposta, pessoal. Na sua opinião, por que Elias estranhou comer fungo? Página 13. Os fungos mais conhecidos são os chamados popularmente de bolores, mofos e leveduras. Há também os que têm a forma de cogumelos, entre eles o champignon, uma espécie de fungo comestível. Olha lá, aquele mofo que ocasiona no pão, tá? É o bolor. Esse aqui, que é para fazer o queijo, o pão, é a levedura. E do lado eu tenho o do cogumelo, o fungo cogumelo. Mas se todos esses organismos são fungos, por que tem nomes diferentes? Segundo, observando as imagens acima, qual resposta Jairo poderia dar ao seu filho? Assinale com o X. Apesar de todos serem fungos, eles possuem características diferentes, como a forma e o tamanho. Ou, apesar de todos serem fungos, possuem cores diferentes. A resposta aí seria a primeira, tá? Porque apesar de todos serem fungos, eles têm características diferentes, como forma e também tamanho. Os cogumelos são fungos macroscópicos, ou seja, podem ser vistos sem o auxílio de microscópio. Vivem no solo ou ainda podem ser vistos sob o tronco das árvores. Já os bolores, que são fungos que apresentam muitas células organizadas em filamentos, que, quando observados em lentes de grande aumento, parecem pequenas árvores, todas ramificadas. Observe a seguir. Se você pegar este pedaço de pão e colocar ele sob um microscópio, você vai perceber que esses mofinhos aqui, eles são bem parecidos com as árvores, tá? Porque na verdade a gente vê essa forma aqui, mas ele é muito pequeno. A gente só consegue ver a forma dele real através do microscópio. Olha aí como é a forma dele real, tá vendo? Essa partezinha azul aumentada, é assim que ele é realmente. As leveduras são fungos formados por uma única célula. São maiores que a maioria das bactérias e podem ter forma oval, sendo alongadas ou esféricas. As leveduras gostam de açúcar e preferem frutas, flores e casca de árvores como seu habitat. Alguns fungos que servem como alimentos, os chamados fungos comestíveis, são muito cultivados e apreciados. Há também tipos venenosos, tá? Não é só bom para a saúde, não. Que provocam intoxicações e podem levar à morte quando ingeridos. Existem ainda fungos que provocam certas doenças no ser humano, como laringite, asma, rinite, micoses, entre outras. No caso das micoses, as mais comuns são aquelas que ocorrem na pele, as que podem manifestar-se em qualquer parte da superfície do corpo, como no couro cabeludo, nas unhas e entre os dedos dos pés, causando, por exemplo, a frieira. Além de sua grande importância ecológica, como decompositores, já que desenvolvem ao solo nutrientes que serão utilizados pelos vegetais. Os fungos têm um valor econômico muito significativo,
depois são utilizados na fabricação de produtos alimentares, tá? Como vinho, cerveja, queijo, molhos, na fabricação de pães, em que é usado grande quantidade de levedura que produz gás, fazendo a massa da farinha crescer. Quando a gente coloca, por exemplo, fermento para fazer um bolo, aquele fermento ali, ele é um fungo, tá? Ele vai fazer com que aquela massa cresça. Na produção de antibióticos com a penicilina, que auxilia em várias doenças, tá? Os fungos, como qualquer micro-organismos, dependem de certos fatores para crescer. E que fatores são esses? A umidade e a temperatura do meio onde estão. Por meio do controle desses fatores, torna-se possível inibir seu crescimento, para identificar quais são as condições mais favoráveis ao crescimento dos fungos. Nós vamos realizar a atividade a seguir, que é a da página 15, que vocês vão fazer em casa, tá? Essa hora da experiência aí, vocês vão utilizar, tá? Molho de tomate. O livro pede preferencialmente que seja molho de tomate natural, mas vocês podem fazer com molho de tomate comprados já feito, que talvez seja até mais fácil. Vocês vão fazer de duas formas. Vocês vão pegar 2 recipientes, tá? Vocês vão ler aí com calma, mas a tia vai dar um resuminho. Vocês vão pegar 2 recipientes. Você vai pedir à sua mãe para dar uma esquentada no molho e colocar em um recipiente e fechar. Aí você vai colocar uma etiqueta dizendo que é um molho que foi colocado quente. Já no outro recipiente você vai fazer da mesma forma, porém você vai deixar o molho esfriar. Depois que o molho estiver frio, aí você fecha e etiqueta colocando molho colocado frio. No terceiro recipiente você vai pegar um molho de tomate quente, tá? Mas você não vai tampar. E no último você vai pegar e deixar destampado fora da geladeira e colocar fora da geladeira, na etiqueta, ou colocar o número 4, tanto faz. E depois vocês respondem o primeiro e o segundo quesito, tá? Quem puder tirar uma foto da atividade e colocar no Class, eu vou adorar ver quem participou da experiência. E com essa parte aqui nós encerramos, tá? A aula de hoje. E que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus.